Olá, meus amigos! Nossa primeira semana aqui estudando plano estratégico. A gente vai começar bem de leve nosso estudo aqui de plano estratégico, tá? É uma matéria aqui mais relacionada até à administração do que ao direito em si, tá? Então, com relação aí, a gente vai aprofundar com relação ao plano estratégico, mas saiba você aí que o plano estratégico ele é relativamente simples, tá? Mas ele traz alguns conceitos de administração. Por isso que a gente vai ter que tomar um cuidado especial na hora que a gente for ler o plano estratégico. A gente vai ter que fazer aqui algumas considerações importantes. Primeiramente, então, eu abri aqui o edital, então abra o edital aí, se você puder. Temos aqui o conteúdo programático, ok? Então esse aqui é o conteúdo programático. E temos lá em conhecimentos gerais, nós temos o plano estratégico do TRE São Paulo para o período de 2016-2021, só que agora o plano estratégico ele já é de 2021 em diante. Então a gente vai atualizar, a gente vai utilizar o mais atual possível, não faz sentido a gente estudar mais esse daqui de 2016 a 2021. Ele até fala aqui qual resolução que é, né? Resolução 367, mas como eu falei, a gente vai ter que utilizar do mais atualizado. E ele fala o que caía. Ele fala contexto e breve resumo da metodologia, mapa estratégico, perspectivas, descrição dos macro desafios e ele inclusive diz onde que está disponível esse plano estratégico. Vamos tomar um cuidado aqui porque ele diz aqui o que cai no plano estratégico, mas é basicamente tudo. Eu vou abrir o plano estratégico, vou mostrar para vocês como que baixa o mais atualizado. Então vamos aqui para o Google, tá? Vamos aqui no Google. Você vai escrever aqui plano estratégico TRE-SP. Você colocando aqui plano estratégico TRE, você vai poder abrir aqui gestão da estratégia. Tome cuidado de abrir do específico do TRE São Paulo, tá? Então, às vezes se você for de outro estado, aparecer algum outro recomendado aqui, você tome cuidado de abrir esse daqui do TRE São Paulo. Então, clique nele e você abaixando aqui um pouquinho, vai ver aqui, então, temos gestão de processos, planejamento estratégico, ciclo 2021-2026. Aí aqui, ó, esse daqui que caiu na última prova. Tá? Vamos tomar cuidado porque não é esse daqui que a gente quer. A gente vai que, ó, inclusive deixa eu abrir aqui o de 2016-2021 só para você ver o plano estratégico rapidinho. Só para você entender o que ele estava querendo dizer ali com contexto e tudo mais. Ó, plano estratégico 2016 a 2021. Ele é relativamente grande, são 65 páginas, mas ele tem bastante ilustração, então ele não é tão demorado assim para a gente analisar. Mas a gente tem que estudar com antecedência isso daqui sim, não dá para deixar para a última hora. Então olha o sumário dele. Contexto e breve resumo da metodologia. Então olha aqui, exatamente o que a gente falou aqui, ó. Contexto e breve resumo da metodologia. Mapa estratégico, então tem aqui também mapa estratégico. Perspectiva, macros desafios, indicadores e iniciativas estratégicas, está tudo aqui também. Mapa estratégico, perspectivas, cadê? Deixa eu ver. Perspectivas, macro desafios, então está tudo aqui também. Contexto e breve resumo, cadê? Contexto e breve resumo, Mapa estratégico, que é o segundo. Depois perspectivas, está aqui. Perspectivas, descrição dos macros desafios. Perspectivas e macros desafios. Então, basicamente tudo, embora aqui ele não esteja inserindo a ficha dos indicadores, que era uma parte bem grande daqui do plano estratégico. Veja aqui, então ficha dos indicadores do 20 a 57, porque aí realmente acaba sendo uma parte muito mais de administração, de indicadores mesmo. Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês terem um exemplo. Então aqui, ó. Indicador de esforço, aí ele traz aqui como que se mede, para que medir, quem mede, então muitas informações, isso daqui não caiu na prova. Tá? Uma parte que era muito grande acabou não caindo na prova, caiu só perspectivas, descrição dos macro desafios, que finalizaria aqui na página 19. Então a gente estudaria até a página 19. Até a questão dos indicadores e iniciativas estratégicas também existe a possibilidade de não ser cobrado. Tá, isso daqui com relação ao 16 ao 21. Agora o mais recente é esse daqui, ciclo 2021 ao 2026. Você vai abrir esse daqui, ó, Plano Estratégico Institucional 2021 a 2026 e indicadores. Clique nesse daqui
você já pode fazer o download dele. Vamos só aguardar ele abrir aqui, para a gente já poder fazer o download. Então você vê aqui que já mudou a cara dele, também aumentou aqui o número de páginas, né? Acho que aumentou. Então mudou um pouquinho o plano estratégico. Vamos ver o índice para ver se ele mudou muito também. Ó, o índice agora ele já é bem diferente do outro, né? Então ele traz aqui contexto e história. Então a gente vê aqui a primeira questão aqui que ele trazia era contexto e resumo da metodologia. Então a gente vai ter que tentar adaptar aqui para o nosso para o próximo concurso. Então o que ele cobraria, né? Com certeza essa parte de contexto ele traria. E a gente viu ali que basicamente o que ele não quer de você é com relação àqueles indicadores mais específicos, aquilo ele não quer que você decore. O que ele quer é que você entenda o contexto, que você entenda as estratégias, o mapa estratégico, que você entenda os macro desafios e objetivos estratégicos também, porque ele fala aqui, ó, mapa estratégico. Então esse daqui também vai cair, mapa estratégico, e também perspectivas, descrição dos macro desafios. Então os macro desafios também a gente vai estudar todas essas páginas aqui. Perspectiva, processos internos, ele já entra aqui em uma questão um pouco mais complexa, que aí possivelmente ele não deve ser cobrado na sua prova, porque ele já começa a trazer já os indicadores específicos, questões muito mais específicas que não está escrito aqui no seu edital anterior, né? Então ele falou aqui descrição dos macro desafios, né? Perspectivas macro desafios. A gente pode estudar aqui, por exemplo, esse início, né? A explicação sobre quais que são esses macro desafios, mas com relação aos indicadores em si, a gente não vai precisar se debruçar. Então sempre que estiver trazendo ali algumas fórmulas, alguns indicadores muito específicos, a gente não precisa ficar se debruçando muito. Aí tem aqui também gestão de riscos, estratégia e sustentabilidade. Aqui a gente acaba ficando, né, na dúvida se realmente existiria essa possibilidade de cobrar ou não, mas a gente vê que ele traz aqui realmente indicadores, né, que muito possivelmente não serão cobrados, porque a gente, vamos descer aqui para uma página 31, por exemplo, não, 36, né, aí a gente vê que é exatamente igual àqueles indicadores que não estavam sendo cobrados no outro edital, por isso que a gente entende aqui que não deve ser cobrado esse daqui também. Tá? Então, nesse momento, né, a gente já não estaria estudando essas fichas de indicadores de desempenho. Ó, tudo isso daqui também dá para entender que não vai cair. Beleza? Então, a gente vai ter que saber filtrar bem aqui o que a gente vai estudar. É importante que você estude comigo, porque eu vou filtrando aqui de acordo com o que eu entendo que existe maior possibilidade de ser cobrado. A gente vai acessar aqui o que concursos e vai verificar também quais que são as possibilidades de questões aqui a respeito do plano estratégico, para você ver que tudo que eu estou falando aqui tem a ver realmente com a possibilidade de cobrança. Deixa eu colocar aqui então a disciplina, você vai colocar eleitora, então legislação dos tribunais eleitorais, pode colocar aqui na instituição TRE-SP. E com relação ao assunto, você escreva aqui 26, ele vai aparecer aqui plano estratégico do tribunal. Tome cuidado para resolver essas questões aqui, porque ele é baseado no plano estratégico anterior, então já a gente viu aí que ele modificou. Basicamente foram 4 questões, eu acredito até que tenham mais questões, mas não está aparecendo aqui. Depois a gente até consegue dar uma pesquisada um pouquinho melhor para ver se tem mais alguma coisa. Mas basicamente então ele fala aqui, né? Na elaboração do plano estratégico do TRE, buscando o alinhamento aos demais órgãos reguladores do Judiciário, a construção da estratégia levou em consideração o plano estratégico. Então, qual plano estratégico que ele utilizou como base para poder criar o plano estratégico do TRE São Paulo? Isso daqui para técnico judiciário e enfermagem. Também mais uma questão aqui, técnico judiciário e enfermagem. Depois eu vou até ver aqui, porque eu acredito que caiu em outras provas também. Ó, o macro desafio que considera programas e ações relacionadas à avaliação e ao desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas dos servidores e magistrados. A valorização dos colaboradores, a humanização das relações de trabalho, ao estabelecimento de sistemas de recompensas, a modernização das carreiras.
está falando aqui a respeito de um macro desafio. Então a gente vai ter que saber quais são os macro desafios do TRE São Paulo e a que eles estão relacionados. Para a elaboração do plano estratégico, utilizou-se a metodologia Balance Scorecard, que aloca os diversos objetivos. Então, para você entender aqui o que esse Balance Scorecard levou em conta. Isso daqui você percebe que é uma questão de administração, mas ela ali, as respostas estão no plano estratégico. Sem ler o plano estratégico, você não ia saber responder isso daqui. Para garantir os direitos de cidadania, deverão ser utilizados os seguintes recursos. Então aqui também mais uma situação, como que você garante os direitos de cidadania, quais recursos que você vai se utilizar. Então a gente vê que não são tantas questões, mas a gente tem que bater aqui, a gente tem que estudar esse plano estratégico também para a gente poder ter um bom desempenho nas questões de conhecimentos gerais. Beleza? Eu vou abrir o plano estratégico aqui para a gente poder acompanhar. Pessoal, agora com o plano estratégico aqui em mãos, vamos começar a leitura dele, tá? Então esse daqui, plano estratégico 2021-2026, abra aí para você poder seguir comigo também aqui a leitura dele. Então, vamos aqui abaixando para a gente poder começar, então, falando lá contexto e história. A gente tratar aqui, né, então, os ciclos de planejamento estratégico do TRE São Paulo, estratégia de 2021 a 2026, tá? Então, lembre-se que esse plano ele é relacionado agora a 2021 até 2026. Construção do terceiro ciclo da estratégia do TRE São Paulo. Vamos seguindo aqui para a gente já poder começar o nosso estudo. A gente vai sempre filtrando aqui o que é mais importante. Inicialmente aqui, né, contexto e história, os ciclos de planejamento estratégico do TRE São Paulo. A gente viu ali que vai iniciar o terceiro ciclo, então a gente precisa entender quais são esses ciclos. Planejamento estratégico do TRE São Paulo remonta ao ano de 2009, momento em que foi elaborado o primeiro ciclo. Olha aqui, então a gente falou que são 3 ciclos, e em 2009 começou o primeiro ciclo, com o fim de sua vigência sendo previsto para 2014. Então esse prazo aqui sempre de 5 anos, 2009 a 2014, tendo sua formalização ocorrida por meio da Resolução 213, contudo o objetivo de permitir maior participação das áreas internas na elaboração do novo ciclo, o que seria dificultado pela coincidência entre o fim da vigência do plano e o ano eleitoral, foi editada a resolução tal que prorrogou a vigência do primeiro ciclo até 2015. Então ele está explicando aí que esse primeiro ciclo ele durou de 2009 até 2015. Gente, planejamento estratégico, ele aqui é uma possibilidade aqui, que é uma ferramenta, né, um instrumento que o TRE São Paulo tem de estabelecer aqui a sua missão, a sua visão, os seus objetivos. Então, o planejamento estratégico está sempre relacionado aqui a um grau de planejamento visto de uma forma macro. Tá? Então, aqui o TRE São Paulo, como uma organização, assim como as organizações em âmbito privado têm que se organizar, estabelecer as suas metas, os seus objetivos, a sua visão, a sua missão, né, tudo isso, o TRE São Paulo também, como uma organização pública, ele tem o seu planejamento estratégico e ele estabelece ali o que é mais importante para ele como organização, como ele quer ser visto pela sociedade e como ele quer contribuir para a sociedade. Então, ele iniciou aqui em 2009, nesse primeiro ciclo, que foi até 2015. Assim, durante todo aquele ano foram conduzidas ações de capacitação. Então, o que ele se utilizou durante esse período, né? Então, ação de capacitação, capacitou os servidores, fizeram reuniões, entrevistas, com a finalidade de elaborar novo ciclo da estratégia. Isso aqui, então, durante o período de 2015, tá? Eles fizeram aqui diversas reuniões para poder estabelecer como que seria o próximo ciclo de planejamento estratégico, com a finalidade de elaborar novo ciclo da estratégia. Então, com a ideia aí de fazer o segundo ciclo, ali em 2015, eles começaram a fazer todas essas reuniões, formalizado pela Resolução 367/2016. Como é natural em ciclos de planejamento, houve uma revisão da estratégia em 2019, por meio da Resolução 466 de 2019. Tudo bem, então. Por meio da Rede de Governança Colaborativa instituída pela Resolução 138 de 2013, com funcionamento regulamentado pela portaria número 59 do CNJ,
o CNJ constrói a Estratégia Nacional do Poder Judiciário. Então foi criada aqui uma estratégia nacional por meio dessa portaria, cujas definições são irradiadas a todos os órgãos deste poder. Interessante aqui, né? A gente tem que entender um pouquinho de estrutura de judiciário. O CNJ, ele não possui aqui, ele não tem aqui questão decisória, ele não decide jurisdicionalmente, ele não possui um poder jurisdicional. No entanto, com relação à questão administrativa, ele possui uma relevância muito grande. Ele está ali junto ao STF, né? Então está em pé de igualdade com o STF, no entanto, ele né, é vinculado ao STF também, só que ele não possui esse poder jurisdicional. Então ele não julga casos. O que ele faz é uma questão muito mais administrativa. Então os servidores eles estão sempre vinculados ao CNJ. O CNJ é responsável aqui por estabelecer metas também para o Poder Judiciário. Ele também pode trabalhar aqui com relação a questões disciplinares também de servidores. Então, o CNJ está muito mais relacionado a essa questão administrativa e a gente vê aqui que, inclusive, ele estabeleceu uma estratégia nacional. Então, da mesma forma como o TRE estabelece o seu planejamento estratégico, o CNJ ele estabeleceu ali estratégias para o Poder Judiciário como um todo. Tá? Então, ele está falando aqui que essas regras do CNJ elas acabam irradiando para todos os órgãos do Poder Judiciário. Todo mundo tem que seguir aquelas regras administrativas ali para poder atingir melhores objetivos. Então, assim, né, ao elaborar sua estratégia, cada tribunal deve também analisar a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, que é aqui a Estratégia Nacional do CNJ, para que esteja alinhado às expectativas e metas de todo o país. Então, existem expectativas, existem metas em todo o país que são estabelecidas pelo CNJ e o TRE, ao fazer o seu planejamento estratégico, ele precisa seguir essa estratégia nacional. Para o ciclo 2021-2026, tal estratégia está consolidada na Resolução CNJ número 325/2020, que pode ser acessada clicando aqui. Como resumo da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, a citada resolução definiu o seguinte mapa estratégico. Vamos entender aqui um resumo, né? A gente vai ver um resumo aqui a respeito da Estratégia Nacional 2021-2026. Então aqui, não sei se a gente vai conseguir ver muito bem. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para você conseguir ver um pouco melhor. Né? A gente não vai conseguir ver tão bem aqui, mas depois você pode abrir aí esse daqui também. Tá? Então, 2021, Estratégia Nacional do Poder Judiciário. Temos aqui, né, a gente vai estudar com calma tudo isso daqui, mas temos como regra aqui, né, essas metas estabelecidas pelo CNJ. Então, a missão principal aqui é realizar a justiça, visão, poder judiciário efetivo e ágil na garantia dos direitos e que contribua para a pacificação social e o desenvolvimento do país. Então, ele estabelece aqui os macro desafios da sociedade e tal, processos internos, quais processos internos que ele precisa cuidar, e o aprendizado e crescimento, basicamente aqui, né, então ele subdivide aqui até justiça eleitoral, quais que se aplicam para a justiça eleitoral, são praticamente todos. A gente vê que com relação ao processo interno não entra esse, que é a prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais, até porque não tem, né, essa questão de soluções consensuais, isso não ocorre no eleitoral. E ele coloca também aperfeiçoamento da gestão da justiça criminal, que também não estava previsto para o eleitoral ficar aqui com esse tipo de processo interno. Tá? Atributos de valor, acessibilidade, agilidade, credibilidade, etc. A gente não vai se debruçar muito nisso daqui, porque vocês vão ver que o planejamento estratégico ele segue aqui uma regra muito parecida. Então não faz sentido a gente ter que estudar duas vezes aqui algo muito parecido. Então agora com relação ao terceiro ciclo, né, que se iniciou aqui com 2021. A gente passou um pouquinho aqui a respeito da história dos planos estratégicos, agora a gente vai entender aqui de que forma que começa o terceiro ciclo. Deixa eu tirar o zoom novamente para você poder ver melhor. Tá, então, para a elaboração do ciclo 2021-2026, adotaram-se novas práticas na definição da estratégia,
de forma a ter como produto um planejamento que reflita os anseios da sociedade e da instituição sobre a condução dos trabalhos no próximo sexênio. Tá? Então, são 6 anos aqui, na verdade, né? Então, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Então, nesses 6 anos aqui. Nesse sentido, uma série de iniciativas foram tomadas, a saber, construção do caderno de elaboração do planejamento estratégico. Então, quais coisas eles estão acrescentando aqui, né? Quais iniciativas para esse novo planejamento estratégico? Então, ele está falando, olha, um caderno de elaboração do planejamento estratégico a partir de 2019, com vistas a orientar a organização rumo à definição de sua estratégia. Então, fizeram aqui, primeiramente, esse caderno de elaboração. Isso daqui, então, para poder orientar a definição da estratégia. Então, em 2019, que começaram já a pensar aqui a respeito do plano estratégico de 2021. Pense aqui como se fosse um rascunho, né, do que seriam consideradas as melhores práticas para a instituição. Então, seguindo as melhores práticas hoje utilizadas. Pode ser obtido clicando-se aqui, a gente não vai pegar agora. Disponibilização dos materiais referenciais sobre a definição de indicadores. Então, tudo que eles fizeram aqui para poder elaborar o plano estratégico, eles estão falando aqui. Então, eles utilizaram dos materiais de referência aqui para poder definir os indicadores, os projetos, buscando apresentar às servidoras e servidores formas de colaborar com a construção da estratégia. Utilização de técnicas de gestão participativa, isso daqui é importante. Hoje nós vivemos cada vez mais uma gestão participativa, uma democracia participativa, permitindo que todas as pessoas construam junto aqui um projeto para as instituições como um todo. Tendo como premissa que a participação na construção da estratégia por parte de todo o corpo funcional e ouvida também a sociedade. Então, além das pessoas que trabalham no TRE, também ouvir a sociedade gera maior engajamento na construção, na consecução dos objetivos da organização. Aí ele dá alguns exemplos, né? Construção coletiva da análise SWOT. A análise SWOT, né, está relacionada aqui à análise das forças, das fraquezas, das oportunidades e dos desafios, tá? Das ameaças que vão ter que ser feitas. Mas isso daqui entra muito já no aspecto de administração, tá? Mas no fim das contas, né, eles acabam utilizando muitos indicadores, muitas questões aqui nesse plano estratégico que estão mais relacionadas à administração. Tá? Então, construção coletiva dessa análise, entrevistas junto às autoridades, abertura de prazo para as áreas internas para sugestão de indicadores. Tá? Então, várias coisas que fizeram, webinários, abertura de prazos, depois vocês dão uma lidinha nisso daqui. Construção de um planejamento alinhado às práticas de sustentabilidade. Isso daqui a gente pode sim tomar cuidado, porque pode ser que na próxima prova eles queiram cobrar alguma coisa a respeito de sustentabilidade. Então vamos tomar muito cuidado, porque a questão da sustentabilidade está sendo cada vez mais cobrada e cada vez mais observada aqui pelos tribunais. Tá? Então o planejamento ele precisa estar alinhado a essas práticas aqui de sustentabilidade. Sustentabilidade aqui tem a ver com utilizar-se aqui de materiais que sejam recicláveis, gastar menos, né, com relação a questões que podem prejudicar o meio ambiente. Tudo aqui tem a ver com sustentabilidade. Não tem a ver com simplesmente parar de utilizar as coisas, mas sim de utilizá-las da melhor forma e com os melhores materiais. Não tem a ver aqui com queda de produção. Não tem a ver com queda de produção, e sim com melhor utilização daquilo que se produz e melhor utilização de materiais para a produção. Aí ele fala trazidos pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, a Agenda 2030 da ONU ela foi importante aqui também para a construção desse planejamento estratégico relacionado às práticas de sustentabilidade. Aí ele fala atrelando indicadores, programas, projetos e iniciativas estratégicos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para os quais apresentam contribuição. Tá? Então, a Agenda 2030 da ONU ela influenciou aqui também a construção desse planejamento estratégico 2021-2026. Pessoal, a gente vai terminar aqui com essa introdução. A gente fez então aqui, a aula de hoje foi muito mais uma introdução ao plano estratégico,
para você entender aqui qual que é a finalidade dele e aqui um contexto que ele foi construído, essa ideia do primeiro ciclo, segundo ciclo e agora entrando no terceiro ciclo. Tudo isso aqui para a gente criar um contexto para a gente poder começar a estudar. A gente vai falar aqui na próxima aula a respeito dos termos, as definições que são trazidas aqui no plano estratégico e a gente na próxima aula então começa aqui a respeito do glossário na página 10. Beleza? Espero que você tenha gostado aí, tenha contribuído um pouquinho para você entender melhor o plano estratégico. A gente leu junto aqui e chegou já a diversas conclusões hoje, tá? Então na próxima aula a gente continua. Um grande abraço para você, ótimos estudos!